A cultura da solidariedade em alguns clubes de São Paulo é um pilar fundamental que transforma essas instituições de simples espaços de lazer em verdadeiros centros de impacto social. É o que relata a diretora de desenvolvimento social do Clube Atlético Paulistano, Cris De Angelis. A Chave do Coração é uma iniciativa que existe há 12 anos. Quem criou foi uma senhora chamada Terezinha Policastro, ela já faleceu. E é uma iniciativa incrível que hoje é formada por 67 sócias voluntárias. A maioria são senhoras, tá? E o que elas fazem? Elas trabalham muito, né? E eu acho que, em resumo, elas transformam o amor e a criatividade em eventos e ações para ajudar quem mais precisa. Em resumo, elas têm uma agenda extensa, que eu vou contar algumas ações durante o ano, que com a arrecadação de todos os eventos que elas fazem, 100% é revertido em projetos sociais, 100% do valor do dinheiro arrecadado, tá? Então, elas se reúnem toda segunda-feira, elas têm uma pauta, têm uma ata, elas são divididas por pastas de trabalho, então cada uma lidera uma ação, e aí elas formam a sua equipe. Com o falecimento da Terezinha, a Gilda Páscoa, hoje é a coordenadora da Chave do Coração, e a Adriana Dalcin é a vice-coordenadora. Além delas duas, eu tenho a Lisete e a Ana no financeiro, que eu mantenho contato com esse núcleo, né? Então é como se fosse uma empresa mesmo, né? Porque 67 é difícil, né? Então, através delas, a gente tem reuniões frequentes para ir tratando dos projetos. O público que elas ajudam é principalmente os idosos, mas também tem crianças, também tem adolescentes e pessoas em situações de mais vulnerabilidade, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de ações. Mas antes disso, o que eu chamo de projetos sociais? A gente tem ações que a gente trabalha tanto o assistencialismo como a filantropia, né? Então, o assistencialismo é aquela ajuda mais imediata, que é a comida, produto de limpeza, produto de higiene, as cestas básicas, que é muito importante. Mas a filantropia, ela vai além, ela trabalha o desenvolvimento sustentável daquela instituição ou daquela pessoa que a gente quer trabalhar. Então, são projetos mais estruturais, tá? Então, da onde que vem a verba? Vou trazer alguns exemplos. Elas fazem evento de tranca. Então, quando você faz um evento de tranca, você cobra o ingresso. Então, para jogar, você tem que pagar. Tem um projeto enorme que elas fazem de desfile, que chama Desfilando Corações. O que é isso? A gente chama marcas, as marcas, elas pagam para participar do desfile, elas colocam as roupas delas, são 10 looks na passarela de cada marca que participa, e as pessoas compram o ingresso para ver um desfile, que é um desfile realmente muito sério, né? E toda a verba, tanto dos ingressos como das marcas que pagaram para estar ali, é 100% revertido para os projetos sociais. Além da Chave do Coração, a Diretoria de Desenvolvimento Social do Clube Paulistano tem outra área que trabalha em prol de projetos sociais. Ela é chamada de CAP do Bem, que nasceu há 11 anos com sócios que doavam sopas nas ruas. Então, vou tentar citar alguns projetos principais. A gente doou um parquinho enorme de madeira, aqueles parquinhos ao ar livre, por uma instituição de contraturno da prefeitura. Então, as crianças vão para a escola e no contraturno elas estudam nesse local. E não tinha nada muito divertido para elas. Então, uma das doações foi essa. A outra coisa, a gente doou por uma outra instituição também, que vai no contraturno escolar, uma biblioteca. Um dos projetos que me emocionou muito, que a gente fez recentemente, foi um projeto que chama Mochilas Eletrodependentes. O que é isso? Tem crianças que dependem de uma tomada para viver. Então, eletrodependente, depende de eletricidade. Por que elas dependem de uma tomada? Especificamente esse grupo, porque elas têm ou alguma deficiência, ou alguma questão no intestino. Elas estão sem intestino, então elas não comem. Então, elas têm que ter uma alimentação parenteral, que a gente chama. Então, a maioria fica de 16 a 18 horas numa bomba. Então, elas estão em hospital ou elas estão em home care. E a Aline, que é uma amiga minha maravilhosa, tem um filho nessa condição e ela não aceitou que isso acontecesse com o filho dela. Então, ela e o marido primeiro fizeram um protótipo de uma mochila que funcionava como uma bateria para o filho dela sair de casa.
E foi, assim, uma descoberta enorme. E aí, claro, sempre aparecem os anjos da guarda. Então, ela conseguiu que patenteassem e que fizessem todos os protótipos da mochila, e hoje essa mochila tem certificações internacionais. E ela fabrica essas mochilas, de acordo com a necessidade da criança. E esse é um prato muito bonito, porque, veja, elas sobrevivem. E aí você traz vida para essas crianças. A gente chamou. Eu disse que eu queria 10 crianças do SUS. Então a gente escolheu 10 crianças, os 10 primeiros da lista, do Hospital Menino Jesus. Então veio elas, as famílias, para o clube paulistano. A gente fez um momento, primeiro umas brincadeirinhas com o tio Panda maravilhosa de bexigas, depois uma contação de histórias lúdica com música, e fizemos as entregas para as crianças. Então assim, elas podem estudar, essas crianças. Elas podem ir no teatro. Então, a gente beneficia não só essas crianças, uma família inteira que volta a ter vida. E a sociedade a se mobilizar, porque os espaços vão ter que estar preparados para eles também, porque agora eles também vão ocupar os espaços, porque os espaços também são deles. A solidariedade moderna rompeu as barreiras geográficas e encontrou no ambiente digital um terreno fértil para crescer. Atualmente, a cultura de ajudar o próximo não depende mais apenas de eventos presenciais. Ela acontece em tempo real, conectando causas a doadores por meio de plataformas de financiamento coletivo. É o que relata o fundador e CEO do Vaquinha, Luiz Felipe Geller. O que os dados da plataforma mostram sobre os volumes de doação, né, e o perfil das campanhas é que o brasileiro ele é muito solidário. A gente tem um volume crescente de doações e essas doações elas estão concentradas, ou boa parte delas acontece para casos emergenciais, né? Então, quando acontece alguma coisa como foram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, até o tornado agora no Paraná, esses são momentos que mobilizam muito os brasileiros. A gente tem uma mobilização muito rápida e muito grande em torno dessas causas, e o pessoal costuma ajudar bastante. E o que a gente vê também aqui dentro do Vaquinha são os casos de saúde, onde principalmente tem tratamentos muito longos, tratamentos muito relevantes, onde o custo do medicamento ou do tratamento está muito caro, e aí essas famílias precisam de ajuda das pessoas para conseguir arrecadar esse dinheiro. Esses são os dois que mais movimentam recursos, assim. Apesar disso, eu acho que, de novo, a gente tem muitas causas aqui que acabam recebendo também, mas essas são as duas frentes que são as principais. E eu acho que a tecnologia, hoje em dia, ela é fundamental para ajudar a pessoa a doar, para ela poder estar mais próxima da causa dela, para poder acompanhar o que está acontecendo, né? Até para olhar a prestação de contas ou o impacto que ela está propiciando com a doação dela. Então, acho que a tecnologia ajudou bastante nesse sentido. Fica muito rápido e fácil de doar, e os próprios meios de pagamento, eles acabaram se sofisticando bastante, né? As plataformas de doação também, para permitir que a doação seja cada vez mais rápida, que a experiência do usuário seja cada vez melhor, e que o impacto disso chegue na ponta também de forma cada vez mais rápida e seja acompanhado pelo doador de forma muito constante. Eu acho que plataformas como o Vaquinha, eles ajudam a dar muita visibilidade e potencializar as arrecadações, né? Antes as pessoas tinham que começar essas arrecadações quando elas precisavam de dinheiro, ficava muito restrita aos seus amigos e quem conheciam essas pessoas, né? Eu acho que o fato de ter uma plataforma como o Vaquinha no meio do caminho, ele entrega uma certa reputação, uma certa segurança, transparência, credibilidade que a pessoa precisa para saber, puxa, mesmo eu não conhecendo quem está do outro lado, quem vai receber esse recurso, eu tenho um ente no meio do caminho que me garante que se alguma coisa der errado, se eu tiver qualquer desconfiança, eu tenho que recorrer e consigo de alguma forma corrigir esse erro, né? Então isso acaba fazendo com que mais pessoas se disponibilizem a doar, porque tem justamente essa segurança, essa camada extra de segurança entre elas e quem está recebendo o dinheiro. Acho que isso ajudou bastante, fora que tá todo mundo enxergando ali a história que está sendo contada, então tá todo mundo atento ao que está acontecendo, fazendo uma espécie de auditoria, né, acompanhando a história no momento que ela acontece. Isso é muito legal para todos os usuários, porque acaba sendo uma força coletiva, né, das pessoas, todo mundo olhando para a mesma causa
e podendo entender melhor o que está se desenrolando ali, e dá muita velocidade para a história, dá muita transparência para as histórias que acontecem aqui. A Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade é uma organização de São Paulo que é responsável pela reintegração de pessoas em situação de rua. Ela se destaca por não oferecer apenas um auxílio paliativo, mas sim uma rota de saída definitiva da vulnerabilidade social. É o que aponta o fundador da Arca, Luiz Felipe Sabará. E tomei a decisão de ir para a rua de madrugada. No primeiro momento eu fui com algumas turmas dessas que levam roupa, comida, água para as madrugadas, mas logo eu já percebi que não fazia muito o sentido para mim fazer essa ajuda momentânea de assistencialista sem entregar algo mais profundo para essas pessoas que realmente transformem a vida delas. E aí foi quando a gente criou o movimento da Arca, que quer dizer Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, e a gente começou a conectar essas pessoas que estão nas ruas com empresas e promover emprego para as pessoas que estão nas ruas. A gente viu que isso fazia muito mais sentido e dava muito mais certo, principalmente para quem está na rua, do que simplesmente fazer um trabalho até que necessário, mas que muitas vezes incentiva as pessoas a permanecerem naquela situação que não é boa para elas. Então, às vezes até as pessoas acabam fazendo mais para si mesmas do que para quem está na rua. Quem está na rua precisa de oportunidade, precisa de emprego. E foi assim que a Arca começou e foi crescendo. E até hoje a gente continua fazendo um trabalho aí que já atendeu mais de 3.500 pessoas, né, tirando essas pessoas das ruas e dando dignidade por meio do emprego. Bom, a Arca ela trabalha por meio de o que a gente chama Jornada da Autonomia, tá? Que são 5 etapas, tá? A primeira etapa delas é a abordagem na rua. E a Arca tem toda uma técnica, né, uma metodologia de abordagem que ela já visa fazer com que a pessoa que está na rua visualize a vida que ela pode ter. Então a gente leva um menu mesmo impresso, como se fosse de restaurante assim, com as vagas disponíveis de emprego. E a gente mostra para essas pessoas, muitas inclusive falam, não, já fui garçom, trabalhei com limpeza, já fui vigilante e tal. E aí, uma vez que a pessoa visualiza aquela situação, facilita a segunda etapa, que é o acolhimento, né? Então, segunda etapa é o acolhimento. A gente construiu 18 espaços na cidade, a gente chama de centros temporários de acolhimento, que são bem qualificados. Tem espaço para canil, né, cachorro, porque muitas pessoas que estão nas ruas têm o cachorrinho. Tem espaço para estacionar as carroças, tem sala para fazer com a computação, aula de computação para fazer um currículo. Então esse acolhimento ele é muito importante e ele é a segunda etapa. A terceira etapa é a qualificação, que é uma qualificação que ela começa com um socioemocional, trazendo para essa pessoa uma visão de mundo não de vítima, mas de herói, né? Contar para ela, fazer ela perceber que ela é uma pessoa herói, que está ali na rua, mas que venceu muitos desafios e que ela não precisa se vitimizar, que ela vai ter oportunidade e vai conseguir sair daquela situação, né? Então essa é a terceira. E a quarta é o emprego mesmo. E aí que tem uma questão muito interessante que a Arca faz, que é transformar terrenos baldios da cidade em hortas urbanas. A gente chama disso de horta social urbana, o projeto da Arca. E aí, nesses espaços que são transformados em produção de alimentos saudáveis, orgânicos, a gente coloca essas pessoas para trabalhar com emprego mesmo, elas recebem um salário, e dali elas também são encaminhadas para outras mais de 200 empresas parceiras que também encaminham para aquela vaga que a pessoa escolheu ali no menu, quando ela foi abordada na rua. E aí vem a quinta etapa, que é a moradia. Quando a pessoa foi abordada, foi acolhida, foi qualificada, foi por emprego e topa sair do albergue, sair da rua, aí a gente faz a mobília da casa dela quando ela escolhe um espaço para morar. E é muito legal, porque isso completa esse ciclo de autonomia que começa na abordagem e vai finalizar ali na moradia, a pessoa ter a casa dela, né? Porque em inglês, inclusive, a pessoa que mora na rua é conhecida como homeless, né? A pessoa que não tem uma casa. Então a gente termina essa etapa fornecendo essa possibilidade, desde que a pessoa conquiste essa moradia, a gente mobília e faz todo um trabalho ali para a pessoa viver bem. E muitos acabam mudando de casa,
indo para casas melhores e tal. Enfim, essa etapa para nós é muito importante, e essa jornada da autonomia é o que a gente entende que faz o projeto funcionar tão bem há tantos anos.